Pelo menos 40% da população adulta sofre com varizes. A maior incidência é nas mulheres. Um fator determinante para o surgimento delas é o histórico familiar. Mas pequenos cuidados são essenciais para a prevenção. Elas incomodam pela estética e, claro, pela dor. As varizes atingem 40% da população adulta. O problema está na circulação do sangue e na dilatação da veia. A parede do vaso sanguíneo fica enfraquecida e o sangue não consegue subir com facilidade. Por isso, pessoas que trabalham muito tempo em pé ou sentadas podem desenvolver a varize. Caminhar e cuidar da alimentação são alguns cuidados para evitar que elas apareçam. No caso das grávidas, atenção redobrada. O útero aumentado comprime os vasos abdominais e atrapalha a volta do sangue pelas veias. A boa notícia é que o avanço tecnológico desenvolveu uma série de tratamentos que hoje podem ser feitos de forma rápida e segura. Bom, aqui no estúdio eu recebo o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Eduardo Fávaro, para falar mais sobre os cuidados, a prevenção. Bom, por favor, pode sentar ali, doutor Eduardo. Há pessoas que têm mais facilidade em desenvolver as varizes? Sim. Como qualquer outra doença, é um somatório de fatores de risco. Então, mais ou menos chance o paciente vai ter de acordo com a quantidade de fatores de risco que ele pode ter para o desenvolvimento da doença. E quais são esses principais fatores de risco? Olha, principalmente o sexo feminino. É uma coisa que as pessoas observam no dia a dia, que as mulheres têm uma frequência muito maior desse problema. Costuma ser de uma proporção de 2 para 1, até 4 para 1, 4 mulheres para cada homem com o problema. Isso geralmente está associado aos hormônios femininos. Então, os hormônios do sexo feminino costumam causar um enfraquecimento da parede da veia e, com isso, o desenvolvimento de varizes. Isso na gravidez é comum o surgimento de varizes? Na gravidez, a pessoa que já tem varize tem um aumento dessas veias, a pessoa que não tem varize pode desenvolver varizes. É importante dizer que, com o fim da gravidez, em torno de 70% a 80% dessas veias que surgiram durante o período gestacional desaparecem. E é importante dizer também que uma das provas de que o fator hormonal está intimamente ligado com esse problema é que as mulheres que estão fazendo uso de hormônio exógeno, ou seja, tomando hormônio, seja por pílula anticoncepcional, seja por reposição hormonal, também tem uma maior chance de desenvolver varizes. É um efeito colateral. A gente está vendo pelas imagens aí, além da questão estética também, que incomoda mulheres e homens também, o problema maior é a dor provocada pela varize. A gente costuma chamar de dor em cansaço, dor em peso. Então é aquela dor chata que perturba o tempo todo, não é aquela dor lancinante, aquela dor aguda. É uma dor cansada, uma sensação de peso constante na perna. Fica te chateando o dia inteiro. Exatamente, né? Ela fica te perturbando o dia inteiro, ela compromete sua produtividade, compromete sua qualidade de vida. E atinge também as varizes os homens, né? A gente acha que as mulheres, elas realmente sofrem mais com o problema, mas os homens também são atingidos pelas varizes. Os homens não estão livres das varizes, mesmo porque nós temos hormônios femininos também, numa proporção menor. Mas, como eu te falei, existem outros fatores de risco que podem determinar o surgimento do problema. Então, uma pessoa sedentária, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que tem, por exemplo, constipação intestinal, o homem pode tomar hormônio de maneira exógena também. Então, há outros fatores de risco envolvidos no problema que podem tornar o homem um paciente varicoso também. Vamos falar da parte boa dessa história, que é a prevenção. O que a gente pode fazer para evitar as varizes? Antes de mais nada, vida saudável, porque vida saudável engloba um monte de fatores. Dentro de vida saudável, eu posso dizer que se você tiver uma alimentação adequada, seu intestino vai funcionar bem e isso vai te liberar de um dos fatores de risco. Se você tiver essa dieta saudável, você não vai ter sobrepeso. Sobrepeso é um fator de risco. Dentro da vida saudável, a gente inclui exercício físico regular. Então, praticando exercício físico, principalmente que movimentem os membros inferiores, seja ele aeróbico ou anaeróbico, serve pedalada, serve caminhada, serve natação e serve também musculação, você vai estar se afastando do risco de ter varizes. A nossa produtora aqui, a Antônia, me perguntou o seguinte: pergunte lá para o doutor Eduardo se a gente fizer spinning, isso pode provocar mais varize ou pode aliviar. Olair, eu vou te dar uma explicaçãozinha rápida. Uma das coisas que mais estimula o retorno do sangue da perna ao coração
é uma bomba muscular que a gente tem principalmente na panturrilha. Então, quanto mais a gente contrair o músculo da panturrilha, mais a gente está favorecendo o retorno do sangue de volta ao coração, prevenindo que ele fique estagnado na perna, formando varize. Então, todo exercício que promova uma contração repetida da panturrilha, caminhada, pedalada, natação, o próprio spinning, como ela perguntou. A musculação também? A musculação também por um outro motivo. Quando você está fazendo um exercício aeróbico, a panturrilha está contraindo e relaxando constantemente. Então, a bomba está em funcionamento constante. Quando você faz musculação, você está aumentando a força dessa bomba. Então, cada vez que essa bomba se contrair, vai ser mais vigorosa a ação de bombear o sangue. É porque a gente tem a sensação de que quando faz a musculação, a veia fica mais dilatada. Será que isso aqui vai provocar algum problema, como a varize? Não, né? No momento da musculação, a tua massa muscular está aumentada de volume pelo próprio exercício e o aporte sanguíneo para aquele músculo tem que aumentar para você ser capaz de tolerar o exercício. Então é natural que a veia fique túrgida durante o exercício. Não quer dizer que ela está varicosa nem que ela vá se tornar varicosa. Depois do exercício, passado um tempo, ela volta ao normal. Aquilo é momentâneo, É né? momentâneo. A gente está vendo aí um tratamento, não é? Isso aí é um tratamento. Eles estão mais avançados hoje? A tecnologia está ajudando mais? Sim, sim. Tem uma novidade recente, que na medicina 10, 15 anos é ontem. Então há uma novidade recente que seria o laser. O laser ele serve para tratar os vasos estéticos, que seriam os vasinhos que causam mais problema à imagem da mulher do que à saúde propriamente dita, e serve também para operar. Existem pacientes que podem ser operados por laser. E a operação por laser envolve a ausência de cortes, uma cirurgia muito menos agressiva. Mais rápido, imagino? Mais rápido, mais simples, menos traumática, que proporciona para o paciente um retorno mais rápido para as atividades do dia a dia, para o trabalho, inclusive. Agora, é um procedimento coberto pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? Não. Cirurgia de varizes por laser, não. Por laser, a cirurgia de varizes em si é coberta pelo SUS, sim. A tradicional, sim. A tradicional, sim. A de laser não é ainda não. E os tratamentos desses vasinhos que eu falei para você que é um tratamento estético, também não são cobertos pelo SUS. Se a pessoa não tratar a varize, qual é a consequência disso? Ela vai aumentando, vai piorando o quadro? A médio prazo e longo prazo, as veias que estão dilatadas vão se tornando mais dilatadas e outras veias que não estão dilatadas hoje se tornarão dilatadas. Então, com o passar do tempo, vai aumentando a quantidade de veia e o calibre da veia. E a muito longo prazo, você começa a ter o que a gente chama de insuficiência venosa. A perna começa a ficar escurecida e a consequência final disso pode ser o que a gente chama de úlcera varicosa. São grandes feridas que aparecem geralmente ao redor do tornozelo, limitam muito a qualidade de vida do paciente, pega o paciente numa idade produtiva ainda e obriga esse paciente a ficar, inclusive, acamado, porque a maneira de tratar essas feridas é principalmente o repouso com as pernas elevadas. Pois é, aí eu iria perguntar isso. A pessoa tem que ficar horas e horas durante o dia com as pernas levantadas. Horas e horas. Então, é o recomendável? É o recomendável. Um paciente com um problema desse, para a gente tentar cicatrizar uma ferida dessa, se ele tiver em atividade profissional plena, a gente não consegue cicatrizar. É muito difícil. Mas isso já num processo avançado da varize? Muito avançado. É bom que fique claro isso. É bem longo prazo. Porque esse não é um tratamento habitual. Só num processo mais avançado que é preciso que as pessoas fiquem com Laíra, eu esperaria que ninguém nunca chegasse a fazer úlcera varicosa, porque as ferramentas que a gente tem em mãos para tratar esse paciente previnem o paciente desenvolver isso. Então, o paciente que chega a desenvolver é o paciente que não teve acesso ao tratamento. Logo ao primeiro sinal, procurar um médico. É sempre a orientação. Sempre a orientação. Parece repetitivo, mas sempre e muita gente não obedece a essa simples orientação. Existe uma coisa interessante que é a estética, que muita gente fala que é besteira e tal. Frequentemente, a estética que leva o paciente à primeira consulta. Claro. E depois da primeira consulta, a gente resolve a parte estética, mas começa a atentar para a saúde como um todo. Está ligado à autoestima. Exatamente, também. Eu conversei com o Dr. Eduardo Fávero, angiologista e cirurgião vascular. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foram muito bons. Obrigado a você, eu estou à disposição. Veja a seguir.